Então, na última aula, a gente parou na criação da linguagem HTML. E eu tinha prometido que eu ia continuar e vamos continuar na linha do tempo. Então, a gente parou em 1990 pela criação do protocolo HTTP e da linguagem HTML pelo Tim Berners-Lee. E eu havia falado que essa tecnologia foi uma revolução. Mas o que tinha antes? Antes do protocolo e da linguagem, existiam tecnologias como, por exemplo, o Gopher. Essa interface que você está vendo aí era a interface do Gopher. Tela preta, letra branca, e você utilizava as setas do teclado para navegar entre as opções de um site que existia na época. Não existiam imagens, não existia som, não existia multimídia, nada disso. O que tínhamos era exatamente isso que você está vendo. Opções que você navegava com o teclado e acessava as áreas específicas do site. Em 1990, então, como a gente já tinha visto, Tim Berners-Lee sugeriu o padrão para a construção de documentos com hipertexto. Em 6 de agosto de 1991, surge o primeiro website. Exatamente isso que está aparecendo na tela é o primeiro website que está online até hoje. Se você acessar no site do CERN, tem uma área específica, que é a área de hipertexto, e você ainda consegue acessar esse site, que ainda está no ar, até o dia de hoje, pelo menos, que é quando eu estou gravando essa videoaula. Já nessa época, eram necessários navegadores, que eram os programas para visualizar essas páginas. Em 1991, existiam os navegadores como, por exemplo, o Midas www, o Viola www e o Cello. Porém, em 1992, vai surgir o navegador que ficou mais conhecido na época, o Mosaic. O Mosaic foi desenvolvido no NCSA, que ficava localizado na Universidade de Illinois. Ele tinha a possibilidade de mostrar todo o conteúdo de multimídia. Como você pode ver aí na tela, ele está mostrando textos, links e imagens. O Mosaic teve um sucesso muito grande por 2 anos, até o momento em que os desenvolvedores do NCSA resolveram criar algo maior. Assim, em 1994, alguns programadores do NCSA saíram do órgão e fundaram uma empresa, a Netscape. O Netscape, então, foi a evolução do navegador Mosaic, que tinha sido criado dentro de uma universidade e agora estava sendo feito por uma empresa. A década de 90 ainda presenciou o surgimento de vários outros navegadores, como, por exemplo, o IBM Web Explorer, o UDI WWW, que foi o primeiro navegador a suportar HTML3, e também o surgimento da primeira versão do Internet Explorer, navegador da Microsoft, que gerou muito barulho e discussão com uma briga que aconteceu com a Netscape, que foi parar na justiça. Em 1996, o panorama era o seguinte: 86% dos usuários utilizavam o Netscape nos seus computadores. Porém, com o lançamento de uma versão específica do Windows que já vinha com o Internet Explorer embutido, em 2 anos o processo se inverteu e o Internet Explorer chegou à marca de quase 90% de presença nas máquinas dos usuários. Irritada com isso, a Netscape processou a Microsoft, dizendo que a empresa estava obrigando seus usuários a utilizar o seu navegador. A justiça deu ganho de causa para a Netscape e a Microsoft foi obrigada a retirar a instalação automática do seu navegador. Com isso, a porcentagem de uso do Internet Explorer diminuiu e da Netscape aumentou um pouco. Porém, isso não foi suficiente para que o Netscape reconquistasse toda a fama que tinha anteriormente, e vários usuários acabaram abandonando a ferramenta. Em 1998, a situação da Netscape era grave. Em 1999, a empresa foi vendida para a American Online, mas o desenvolvimento do navegador estaria comprometido. Pensando nisso, os programadores, que já vieram da época do Mosaic e fundaram a Netscape, resolveram criar uma outra fundação, a Fundação Mozilla, e criaram um outro navegador, o Mozilla Firefox. Por quase 10 anos, o Firefox reinou absoluto, se tornando um dos principais navegadores utilizados até hoje. Porém, em 2008, uma outra grande empresa resolveu entrar no ramo, a Google, lançando seu navegador, o Google Chrome. Hoje, os dois têm boa parcela do mercado, sendo que o Google Chrome atualmente é um pouco mais utilizado do que o Firefox. Então você entendeu aqui a evolução dos navegadores. Mas vamos voltar um pouco no tempo, para 1990, e falar da primeira versão do HTML. A primeira versão, criada por Tim Berners-Lee e sua equipe, era bastante simples, tinha poucas funcionalidades, mas era muito útil, pois implementava o sistema de hipertexto, que era bem atrativo. Essa primeira versão ela ficou ativa por 5 anos, e em 1995 foi criada a segunda versão do HTML, que agora ficava a cargo de um grupo chamado HTML Working Group. Essa segunda versão ganhou cada vez mais adeptos e as empresas de construção de navegadores já começavam a auxiliar na criação da linguagem. Mas o grande problema desse auxílio das empresas de criação de navegadores era que cada um queria criar suas próprias tags específicas para uso no seu próprio navegador. Esse foi um grande problema que a versão 2 do HTML teve. E por isso, ainda em 1995, foi proposta a versão 3 do HTML.
Só que dessa vez, tudo teria o controle de um consórcio chamado W3C, ou World Wide Web Consortium. Esse consórcio seria gerenciado pelo próprio Tim Berners-Lee e determinaria o padrão de criação de novas tecnologias. Essa versão 3 nem chegou a existir por muito tempo, pois em 1997 já foi proposta a versão 4. Essa sim ficou conhecida por muitos e muitos anos. E na verdade, muita gente utiliza essa versão até hoje. Em 2004, o W3C tomou uma decisão que deixou muita gente de cabelo em pé. Ela queria acabar com a versão 4 do HTML e lançar uma nova versão, baseada na tecnologia XML, chamada Extensible HTML, ou simplesmente XHTML. Então, quando o W3C anunciou que a versão 4 do HTML daria lugar à versão 1.0 do XHTML, as empresas que construíram navegadores ficaram preocupadas. Sendo assim, a Fundação Mozilla, a Opera e a Apple resolveram criar um novo grupo, o WhatWig. A função desse grupo era evoluir a linguagem HTML, independente do que fosse decidido pelo W3C. Em 2007, o projeto do XHTML chegava à versão 2.0. Porém, o grupo WhatWig já tinha desenvolvido uma nova proposta e resolveu apresentá-la ao grupo do W3C. O projeto realmente tinha ficado bom e, o mais importante, tinha retrocompatibilidade com a versão 4 do HTML. Sendo assim, em 2007, o W3C descontinuou a criação do XHTML 2.0 e resolveu voltar a adotar a numeração antiga, anunciando oficialmente a versão 5 do HTML. Um ano depois, em 2008, foi publicado o primeiro Working Draft da versão 5 do HTML. E aí, chegamos ao que temos hoje. Em 2013, a versão 5 do HTML já está sendo utilizada por muitos sites. E uma das principais diferenças dessa versão é a separação total entre semântica, estilo e interatividade. Sendo assim, tudo que é feito em HTML5 é semântico, tem significado. Todas as formatações serão feitas através de uma outra tecnologia, o CSS, que está na versão 3. E a interatividade com as páginas é feita através de uma outra tecnologia, o JavaScript. Então, a tecnologia de HTML hoje não funciona sem a composição com CSS e JavaScript. Então é isso. Agora você entende por que eu tenho que fazer um curso de HTML5 utilizando essas outras duas tecnologias. Mas você me pergunta, mas Guanabara, HTML, para que serve isso? Isso é um outro assunto e a gente vai precisar falar de uma coisa muito importante, a infraestrutura da internet. Você vai ter que entender como é que funciona um servidor, o que é um domínio, como é que um site consegue sair de um servidor e chegar até a sua casa e muito mais. Mas agora a gente não tem mais tempo para nada e esse assunto vai ter que ficar para a próxima aula.